tópico passado a gente estava trabalhando com características diferença entre direitos e garantias. Diferença entre direitos e garantias. Hoje agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos direitos fundamentais, que pode cair numa questão subjetiva do OAB, numa questão do concurso, uma questão discursiva do concurso. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que os direitos fundamentais são históricos. Não nasceram de hoje, tá certo? Nasce com o cristianismo, tá certo? E diversas revoluções e vem chegando até os dias atuais. Então, se você tem o direito de liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, liberdade de garantir a integridade, vida privada, intimidade, isso não é, você não recebeu isso de graça. Isso veio conquistado através de um processo histórico, tá certo? Por quê? Porque eles são também universais. O que é universais? Universais para a nossa civilização. Você está entendendo? Eles são universais para a nossa civilização. Por quê? Porque nós temos diferenças históricas com outros países. Índia, na própria África, próprio China, Japão, os povos muçulmanos, eles são diferentes, têm outra formação jurídica. Pode haver algumas semelhanças, sim, mas nós somos de escolas e famílias jurídicas diferentes. Por isso que não dá para comparar Brasil com China, Brasil com Japão, Brasil com o Irã, porque lá é outra cultura, é um Estado teocrático, ainda tem a figura do Deus, uma organização social muito forte, e isso não é bom nem ruim, a discussão não é essa, a discussão é que são diferentes. Então, os direitos fundamentais, eles são limitados. Nós estamos aí com a discussão das fake news, né? As fake news, o indivíduo acha que na internet ele está livre, pode fazer o que ele quiser, xingar quem ele quiser, ofender quem ele quiser, negativo. Os direitos fundamentais são limitados. Limitados a quê? Limitados na própria colisão que ele tem com outros direitos previstos na própria Constituição. Tá certo? Então você vai ter máxima restrição, tá certo? Mínima restrição, mínima restrição, mas eles não são absolutos. Quando eles colidirem com outros direitos, tá certo? Vai acontecer o que nós chamamos de princípio da ponderação dos princípios, onde serão discutidos e aí limitados e apurados as ofensas que forem feitas. Então, os direitos fundamentais eles podem ser exercidos concorrentemente. Isso quer dizer o quê? O jornalista transmite uma informação e, ao mesmo tempo, ele emite uma opinião. É óbvio que isso aí tem que ser feito com razoabilidade e proporcionalidade. Não pode também o repórter ficar xingando, ofendendo, emitindo a opinião pessoal dele, e às vezes ele vai falar de assuntos que ele não entende, não sabe, e pode sofrer aí uma ação de danos morais, de reparação por danos morais. Tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? E isso é um debate que depois nós vamos voltar a falar sobre essa questão da formação do jornalista, até que o Supremo já enfrentou e disse que não precisava ter curso superior, que é um absurdo, na minha opinião. Até porque ele tinha que ter uma aula de ética, jornalismo, entender um pouco de direito, para não ficar emitindo opiniões aí de assuntos que ele nem conhece. Mas isso é importante. Outra característica dos direitos fundamentais é a irrenunciabilidade. Isso quer dizer o quê? Ele não quer exercer, não tem problema. Vai ser lhe dado o direito, de qualquer forma. Tá certo? Por quê? Porque ele não pode renunciar. Então o juiz vai permitir que ele exerça. Se ele não exercer, não há problema nenhum, mas que ele vai receber esse direito, sim. Inalienáveis, quer dizer o quê? Não podem ser disponíveis. Os direitos fundamentais, eles são indisponíveis. Eu não posso, porque não tem conteúdo econômico patrimonial, eu não posso negociar, tá certo? A minha intimidade, a minha vida privada, eu não posso entrar nesse campo, tá certo? Porque senão seria até um absurdo a gente negociar isso. E depois a imprescritibilidade. Imprescritibilidade quer dizer o quê? Eles têm 3 institutos no direito: a prescrição, a decadência e a preclusão. A prescrição é a perda do direito de ação, a decadência é a perda do direito material e a preclusão é a perda da possibilidade de atos processuais. Então, os direitos fundamentais, eles não são afetados pelo instituto da prescrição, tá
certo? Eles não têm um lapso temporal para você exigir, tá certo? São sempre exercíveis, tá certo? Não há intercorrência temporal, que nós chamamos, tá bom? Então, essas as características dos direitos fundamentais, para que vocês não esqueçam, tá certo? E sempre compreendam que esse conjunto de características pode ser cobrado numa prova do AB, pode ser cobrado numa prova de concurso mais simples, onde você tem que conhecer um pouquinho da doutrina antes de entrar no direito material em si, que nós faremos no próximo bloco, tá certo?